Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Vilar. Um abraço para todos e todas que nos prestigiam nessa disciplina de administração pública da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, o assunto é particularmente muito instigante para mim, eu gosto muito de falar sobre ele, que é a questão da burocracia. Tá? A burocracia e as organizações públicas. Bom, de início vamos falar sobre o conceito de burocracia em si. Né? A burocracia é uma coisa que se estuda já há um bom tempo. Né? E, obviamente, aqueles que estudaram teoria geral da administração já tiveram contato aí com Max Weber, né? E a teoria da burocracia. Tá? Então, segundo Weber, a burocracia ela pode ser compreendida como um conjunto de regras, de regulamentos, de leis, né? Que o funcionário, supervisionado por um superior hierárquico, deverá cumprir, respeitando essa estrutura hierárquica, né? A qual ele deve obedecer fielmente. Então, essa é a visão do modelo burocrático weberiano. Tá? A burocracia, essa teoria do Weber data aí do início do século XX, né? Faz parte da chamada abordagem clássica da administração, né? Da qual também fizeram parte grandes autores como o Taylor, o Fayol, né? E o Weber, que é contemporâneo deles, e ela buscava a racionalidade técnica e a eficiência. Ao contrário do que se imagina, o propósito da burocracia, do modelo ideal criado lá pelo Weber, era atingir a eficiência, era a racionalidade técnica, né? E não o contrário. Bom, ela tinha rapidamente a gente pode listar algumas das características da burocracia no modelo weberiano. Né? A primeira característica comum à abordagem clássica é a divisão do trabalho em si. Tá? Então, a simplificação de tarefas, de modo que qualquer pessoa que se especializasse na sua realização fosse capaz de, em um tempo mínimo, realizá-la. Né? Então, imagina isso dentro do modelo burocrático, quando as regras estavam escritas, né? Todas as decisões eram guiadas por regras e padrões, é outra característica do modelo, escritas de forma clara e objetiva, né? As pessoas liam e executavam. É assim a ideia clássica do Weber. Tá? Hierarquia e autoridade, então, outros conceitos, outras características aí da burocracia weberiana. Então, a posição hierárquica que a pessoa ocupasse e a respectiva responsabilidade advinda dessa posição, né, faria com que a pessoa tivesse determinados deveres, né, e uma autoridade formal, por assim dizer, e também alguns privilégios, tá, por conta dessa posição hierárquica. A racionalidade, que é outra característica do modelo burocrático, é a qualificação técnica das pessoas para determinadas funções, né? A famosa meritocracia. Tá? As pessoas eram promovidas com base na sua capacidade técnica, no desenvolvimento de suas funções. Né? Então, essa é uma outra característica da burocracia. Então, é interessante a teoria da burocracia do Weber, que também dela faz parte a chamada teoria da autoridade. Tá? O Weber ele entendia que poder, persuasão e autoridade são coisas distintas. Tá? E a autoridade estaria diretamente relacionada aí à questão das ordens que são obedecidas voluntariamente aí, né? Por parte dos subordinados, porque a fonte, né, de onde emanam essas ordens é considerada legítima. Né? Então, isso seria aí o poder legítimo, né, ou autoridade, de acordo com o modelo weberiano, que é diferente da persuasão, que está relacionada à questão da capacidade, né, da pessoa influenciar mediante argumentação, né, lógica, e do poder em si, né, que pura e simplesmente o poder não significa autoridade por si só, tá? O
Porque o poder também pode estar relacionado à questão de manipulação das condições, coação, né? Coerção, tá? Ao passo que a autoridade não, ela seria uma coisa legítima sobre a ótica weberiana. Tá? Então, essa autoridade do Weber ele classificava em três tipos. Né? Tinha a tradicional, que era resultante de uma questão até sagrada, né? Do direito divino, da tradição cultural, né? A pessoa que recebeu aquela autoridade tradicionalmente de forma divina, né? Por conta aí da determinada crença, etc. A autoridade também por conta do carisma, né? Carismática, a pessoa que tem muito carisma e aceita e consegue fazer com que as pessoas sigam, as pessoas acatem suas ordens, né? E a autoridade formal, que é baseada nas normas sociais, né? No modelo burocrático, né? Então, era essa aqui o Weber definia como autoridade racional, como a administração pública, as empresas, os exércitos, era a questão da autoridade burocrática, ou autoridade legal, né? Baseada em normas sociais, aceitas, né? Seria a autoridade racional, seria, né, a defesa do Weber nesse sentido. Tá? Então, a gente pode entender que a burocracia ela tem funções, tem disfunções. Tá? Então, a burocracia, ela, assim como outras teorias clássicas, ela tinha como uma de suas funções a especialização, né? Para aumentar a produtividade. Né? A especialização relaciona-se diretamente a fazer com que o indivíduo se torne mais habilidoso, especialista naquilo que ele faz e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. E no entendimento do Weber, a burocracia ajudaria bastante nesse processo, né? Já que formaliza, já que tem como base aí a questão racional e técnica. Né? A estrutura, também outra característica do modelo burocrático, outra função da burocracia, porque ela faz com que haja um relacionamento lógico nas atividades, né? Com departamentos com funções definidas, com quem manda em quem, com quem se reporta a quem, né? A hierarquia em si. Né? A racionalidade, ao invés da emoção, né? É outra função da burocracia, ela diminui aí essa questão passional e o trabalho é feito de uma forma racional, né? E até, por assim dizer, a própria questão democrática, né? A democracia, porque a, a estabelecer a competência como a única base para você alcançar, né? E se manter em um cargo, de certa forma, é que você dá condições aí, né? É claro que é uma questão sensível a críticas, mas a gente também pode considerar que a habilidade do indivíduo é que ia definir ele, é definir a sua ascensão na organização. Né? Então não deixa de ser um modelo que dá condições, né, por assim dizer, de ascensão por mérito. Tá? Por outro lado, existem disfunções da burocracia, né? E essas disfunções a gente vai conversar um pouquinho agora. Muitos autores citam essas disfunções, o Merton, né? E outros. Então, de uma forma geral, a despersonalização dos relacionamentos, né? Nos relacionamentos, é uma característica, uma disfunção do modelo burocrático, porque a ênfase era na tarefa, no cargo, e não na pessoa, né? E não no indivíduo que estava ocupando aquele cargo. O importante no modelo burocrático é o cargo em si e suas atribuições. As pessoas são meros ocupantes daquele espaço, né? Que é o cargo em si. Né? O conceito de cargo simplesmente é isso, é um espaço ocupacional. A pessoa ocupa o cargo e exerce ali as atividades que são inerentes. E não há um tratamento personalizado. Né? Muito pelo contrário, o tratamento na burocracia é impessoal. Né? Não existe essa questão de tratamento personalizado. A questão das normas, né? O excesso de normas, elas se internalizarem de tal forma que elas se transformam em fins e não meios. Né? É outra crítica, né? É outra disfunção do modelo burocrático. Você cria a norma da norma da norma e daqui a pouco você cria um ciclo vicioso aí do qual você não consegue mais se livrar
e ao invés de dar celeridade, né, eficiência, você acaba amarrando os processos, engessando os processos. É o excesso de formalismo, né? É o excesso, a devoção exacerbada aí às normas e aos procedimentos, tá? Sem nenhuma flexibilidade, é outra característica, é outra disfunção. Tá? Outra coisa também é a hierarquia em si, né? As decisões são tomadas com base aí por quem ocupa determinado cargo. Né? O nível hierárquico mais alto decide. E não necessariamente a pessoa que está nesse nível hierárquico é a pessoa que tem melhores condições para resolver aquele problema. Né? No Brasil isso é muito comum, as pessoas caem de paraquedas em determinados cargos, né? E não tem nenhuma condição técnica. Mas, por força aí da hierarquia, a pessoa é ela quem vai tomar a decisão. Tá? Então isso não deixa de ser uma disfunção do modelo burocrático. Tá? E a burocracia também ela sofre muitas ameaças, tá? Por conta das mudanças, né, que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, vivemos em um ambiente de bastante mudança, com muitas alterações. Né? As organizações privadas elas buscam aí se adequar com rapidez a essas mudanças, né? Com resiliência, com responsividade, né? Capacidade de resposta. E na organização pública, nas organizações públicas, há uma certa dificuldade em relação a isso, né? Porque a burocracia por si só é baseada em regras, né? É um modelo rígido e tem dificuldade para se adaptar sim às mudanças, tá? Que o ambiente exige. A questão da tecnologia também, né? Hoje estamos sob forte influência do modelo tecnológico, né? Nas nossas aulas, no nosso dia a dia, e a burocracia precisa também se adequar a isso. É um novo conceito de ser humano hoje em dia, né? Que é baseado mais no conhecimento. Né? Nós vivemos na era do conhecimento, na Revolução 4.0, na Revolução 5.0 até, segundo alguns autores. Né? Então, esse novo conceito de ser humano tem que ser considerado. Né? E aí o modelo burocrático tem esse desafio também. Né? Se sente ameaçado por isso. Os valores organizacionais hoje que são mais humanistas, né? Também é outra questão a ser considerada pela burocracia. E na esfera pública, de uma forma geral, a burocracia, né, é sinônimo de lentidão, de ineficiência, mas no modelo ideal lá do Weber, a intenção era justamente o oposto. A intenção era evitar privilégios, né, era evitar decisões subjetivas, era fazer com que as decisões fossem tomadas de forma racional. E o problema é que a gente acabou criando essas disfunções e um excesso de regras e muita rigidez. Né? Aqui no Brasil, em especial, houve uma série de movimentos no intuito de desburocratização. Né? Você teve desde o plano de desburocratização lá do governo Figueiredo, né? Nos anos 70, ainda no regime militar, até a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, nos anos 90. Né? Então, a gente sempre, o Estado, né, a administração pública vem criando, vem procurando aumentar aí a racionalização, a gestão pública, torná-la mais eficiente, né, mais profissional, né, e eliminar corrupção, nepotismo, que é um desafio para todos nós. Né. Descentralizar atividades também é outra coisa. Tá? Dar ênfase aí à eficiência, à eficácia, à efetividade. Tá? Então, todo um movimento vem sendo criado nesse processo, tá? Com a reformulação que o Estado vem sofrendo ao longo das décadas. Né? Nos últimos 30, 40 anos, para que a administração federal, né, e, consequentemente, nas esferas estadual e municipal, trabalhe com planejamento, com coordenação, com descentralização, com delegação, né, controle. Então, para que a administração, né, a ciência da administração, tenha aí uma grande capacidade de contribuir nesse processo de profissionalização da administração pública. Melhorar o controle,
a agilização, né, dos processos, reduzir aí o excesso de normas, né, e evitar eventuais desvios, fraudes, abusos, reforçar a fiscalização, enfim. São muitas demandas que o Estado, né, precisa e que, ao longo do tempo, têm sido criados instrumentos nesse sentido, né, para fortalecer a fiscalização, a gestão, para profissionalizar essa gestão. Tá? E é isso que a gente vai discutir bastante ao longo da nossa disciplina. As organizações públicas, de uma forma geral, né, elas vêm se adaptando, né, também aos novos tempos por necessidade, só que de uma forma que não é tão rápida quanto gostaríamos. Tá? E aí cabe aqui a gente fazer uma distinção entre o que é desconcentração e o que é descentralização. Desconcentração é quando você, né, as atividades administrativas são distribuídas em órgãos. Por exemplo, você tem um órgão central, a Polícia Federal, em Brasília, e as gerências regionais, né, nos estados. Então, as delegacias. Tá? Então, aí é uma forma de desconcentração. Mas isso não é a mesma coisa que a descentralização. A descentralização, ela ocorre quando você delega poder, né? Você distribui competência, ou por outorga direta, né? Ou quando você cria mesmo uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, né? E aí esses órgãos, a administração indireta, que tem autonomia, são descentralizados, né? A universidade mesmo tem autonomia, ela toma suas decisões, cria suas regras, tá? Isso é uma questão de outorga legal, é uma lei que criou, né? E isso pode ocorrer também por delegação por colaboração, no caso das concessões, que é muito comum hoje em dia. Você vê que determinado trecho de rodovia, né, foi determinado, está sob o controle, está sob a gestão de determinada concessionária, que vai cobrar um pedágio por conta disso, por um período de X anos. Tá? Fez um processo licitatório para isso, enfim. Então, a descentralização em si, ela vai distribuir essa competência, seja por outorga legal, seja por delegação por colaboração. Tá? Então, não confundir descentralização com desconcentração. São temas bem atuais em gestão. Bem, nesse videozinho de aproximadamente 20 minutos, a minha intenção foi discutir um pouco o modelo burocrático para vocês. Tem um vídeo que eu vou disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem do Tribunal de Contas da União que fala sobre essa questão da burocracia. E eu queria dizer aqui, fazer uma defesa do Weber, que no modelo ideal proposto por ele, a intenção era justamente racionalidade técnica, eficiência, tá? Não era criar as muitas disfunções que nós temos hoje em dia. Burocracia sempre vai existir, porque sempre existirão normas, regras, até pelo próprio princípio da legalidade, que faz parte dos princípios da administração pública. Né? Os agentes públicos só podem fazer algo, né, se houver aí uma lei. Eu não posso inventar as coisas justamente para não criar aí umas condições perigosas, né, dada a capacidade, né, o excesso de inventividade aí do ser humano, né, se é que vocês me entendem. A ideia é que eu faça tudo com base na lei, que foi discutida, né, que foi aprovada, que passou por várias instâncias, etc. Tá? Então, isso faz parte. Então, sempre existirá a burocracia. Mas não precisa ter de uma forma que impeça, né, o ideal lá do Weber da eficiência de se concretizar. Então, a gente não pode ter a regra da regra da regra, a norma da norma da norma, e no final chegar a lugar nenhum. Nós temos que criar mecanismos capazes de dar dinâmica, de dar eficiência, eficácia, efetividade aos processos de administração pública. E, paz, muitas dessas coisas, às vezes, precisam de soluções simples. Às vezes, até basta apenas querer, né, para fazer os ajustes necessários. Então, fica aqui a nossa mensagem nesse sentido. Espero que tenham gostado dessa explanação rápida sobre burocracia. E um abraço a todos e a todas.